plim aí que está gravando. Quando faz o plim. Olá, meu nome é Darlindo Ferreira, sou professor, coordenador do Laboratório de Pesquisas e Estudos sobre o Cuidado em Educação e Saúde, LAPESES, da UFPE, e hoje nós temos o prazer de ter um convidado especial que vai falar com a gente um pouco sobre educação. E eu já vou iniciar apresentando o nosso convidado. Nosso convidado é o professor Alexandro dos Santos Machado, que tem graduação em Psicologia, mestrado em Educação pela Federal de Santa Maria, doutorado em Educação pela Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorado em Saúde pela Fiocruz Pernambuco. Atualmente, ele é professor adjunto do curso de Pedagogia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A temática da nossa conversa aqui é uma temática muito provocadora, né, de certa maneira. E nós demos o seguinte tema para a nossa conversa aqui: para que Auschwitz não se repita. Bifurcações inéditos viáveis nos horizontes possíveis para a educação no pós-pandemia. Bem, a partir disso, eu queria passar a palavra para o professor Alexandro, para ele ficar à vontade, e depois a gente vai conversando. Seja muito bem-vindo, professor. Gostaríamos de ouvi-lo. Fique à vontade. Oh, meu Deus. Muito obrigado, professor Darlindo. É uma grande alegria, uma grande honra poder estar dialogando contigo nesses tempos tão adversos, mas também tempos tão cheios de esperança, cheios de vontade de mudança. São tempos realmente bastante difíceis, né? Darlindo é um grande amigo, que nós nos conhecemos já, né? Darlindo estava me dando conta, nós nos conhecemos há 10 anos, e é um grande privilégio estarmos sempre perto de pessoas que podemos pensar e refletir. Cada vez que reflito, que tem a possibilidade de refletir com o Darlindo, é o tipo de companheiro que a gente sempre sai mais sabido depois da conversa, né? A gente sempre sai mais cheio de vontade de estudar e de trabalhar. Então é uma grande alegria, uma grande honra poder discutir com vocês nesse tempo. Eu parto, Darlindo, de uma constatação que muitas vezes não queremos nem nos dar conta disso, né? Gente, nós passamos de 100 mil mortes, 100 mil mortes, 100 mil mortes pela mesma causa. Isso é praticamente impensável. Se nós disséssemos, eu acho que qualquer um de vocês que está escutando aqui, se nós escutássemos que, por exemplo, há um ano atrás é muito pouco tempo, ou quando nós estávamos lá no Ano Novo, muitos de nós aí pulando ondinha, fazendo brindes, nos abraçando com nossos entes queridos no Ano Novo, e nos disséssemos assim: olha, esse ano, 2020, mais de 100 mil pessoas no Brasil vão morrer da mesma causa. Nós íamos achar isso algo possivelmente longe da verdade, né? Esses números, a gente vai se esquecendo, porque enquanto números são só números, né, a gente não vai lembrando que são pessoas. Quando isso vai se aproximando da gente, a gente vai vendo o tamanho do impacto que isso tem. Eu sou lá do Rio Grande do Sul, o Darlindo lembrou que eu fiz mestrado em Santa Maria, uma cidade muito querida. E eu fico imaginando, vocês devem ter ouvido falar da Boate Kiss, né, quando mais de 200 jovens morreram da mesma causa, na mesma noite. Aquilo chocou muito, aquilo foi uma coisa muito forte para todo mundo, na verdade. No Brasil todo ficou chocado naquele momento, especialmente uma cidade como Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas todos nós. E foram 200 pessoas, né? Tenta imaginar 100 mil pessoas. Acho que muitos de vocês também devem lembrar de quando caiu o avião da Chapecoense, né? Aquela foi uma tragédia impactante, uma tragédia mundial, nunca, né, aconteceu isso. Foi a maior tragédia que já teve, né, de um clube, assim. Teve coisas semelhantes, mas não assim. E também foram muitos mortos, mas 100 mil mortos. O impacto disso vai ressoar ainda por muitos anos, muitas décadas nas nossas vidas, né? Paradas são momentos propícios, porque não tem maneira mais forte, mais imediata de pensarmos na nossa vida do que vemos a morte de perto.
Quando a gente vê a morte perto, muitos falam de que passa aquele famoso filminho na frente da nossa mente, porque frente à morte, a vida parece que se revisa de uma maneira bastante intensa, bastante rápida. Então, talvez esse seja o momento de nós, né, Darlindo, discutirmos sobre mudanças na educação, que é uma dimensão tão importante da vida das pessoas, da vida de uma sociedade, de forma que há muito tempo a gente fala de certas mudanças possíveis, coisas que deviam acontecer lá na escola, na educação, só que a gente diz que tem que mudar, mas não muda. É mais ou menos como aquele cuidado que nós temos que ter com a nossa própria saúde, seja pela alimentação, seja pela atividade física, que nós sabemos que temos que fazer, mas não fazemos, né? Eu faço uma brincadeirinha com alguns alunos meus em algumas aulas e digo assim, olha, aqui, por favor, levante a mão. Aqui, quem sabe, ou já ouviu falar, que usar preservativo, ele previne doenças sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada, né? 100% levanta a mão, né? Aí eu digo assim, olha, não precisa levantar a mão quem por acaso já transou sem camisinha, né? Então, o fato da gente, ou então a gente faz aquela coisa, olha, levante a mão quem sabe que atividade física, prática de atividades físicas regulares e alimentação saudável previne uma série de doenças. Todo mundo levanta. Levante a mão agora aqui. Claro, é uma pergunta menos constrangedora, né? Levante a mão quem, por acaso, pratica isso no seu cotidiano. Então, parece que é uma coisa muito maluca isso de nós, seres humanos, que é uma capacidade muito grande que nós temos de se adaptar, de normalizar, de banalizar as coisas, inclusive o mal, né? A banalização do mal, a banalização das coisas ruins, acontecem de uma maneira natural no ser humano. Isso é muito perigoso, né? A banalização do mal, a banalização da injustiça social. Tem obras clássicas muito interessantes sobre isso. Nós, seres humanos, somos capazes, como diria de Dejoux, num livro chamado A Banalização da Injustiça Social, ou o conceito de Hannah Arendt, da banalização, obras muito importantes para que nesse momento que nós estamos vivendo, a gente possa revisitar. Porque nós estamos vivendo num contexto muito forte, em que isso nós não naturalizamos de uma maneira bastante perigosa. E aqueles que não naturalizam isso, ou é importante que não naturalizemos tanto isso, porque nesse momento é importante revisitarmos a forma como nós humanos temos nos cuidado, inclusive por meio da educação. Para isso, Darlindo, eu gostaria nós temos aqui um título, assim, aparentemente um título estranho, né? A gente diz que o título dessa prosa é Para que Auschwitz não se repita. Bifurcações inéditos viáveis nos horizontes possíveis, né, para a educação pós-pandemia. Por que para que Auschwitz não se repita? Por que isso? Vamos lembrar um pouquinho disso, né? Auschwitz, talvez todos aqui também já ouviram falar, foi um dos campos de concentração mais cruéis, talvez o mais cruel, o mais sistematicamente organizado e cruel da Segunda Guerra Mundial. A Auschwitz é um campo de concentração que foi feito lá na Polônia, onde até hoje está lá toda aquela estrutura, onde, de uma maneira muito ordenada, né, de uma maneira muito organizada, era uma máquina de matar pessoas, onde milhares e milhares e milhares, milhares e milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, foram sistematicamente assassinados, há muito menos de 100 anos. Essa máquina de matar era feita de uma maneira ordenada, de uma maneira sistemática, otimizada, até científica, né? As câmaras de gás, os trilhos dos trens, eles foram aprimorados para que levassem as pessoas até lá, para que lá fossem assassinadas. Quer dizer, como isso, né? A pergunta é como é que o ser humano conseguiu criar algo como Auschwitz? Como é que isso aconteceu? Como é que o ser humano conseguiu fazer isso? Como é que criou isso? Esse para que Auschwitz não se repita é uma citação, na verdade. Não fomos nós que criamos isso. Adorno é um dos filósofos mais importantes do século XX. Ele é de uma escola da filosofia, da teoria crítica, da famosa Escola de Frankfurt, que ali na metade do século XX se dedicou e transformou a forma de fazer filosofia no mundo, é muito utilizado hoje em diversas áreas do conhecimento, e dentro da teoria crítica, pensadores como Adorno, como Horkheimer, como Marcuse, como Benjamin, que pensaram bastante o nosso tempo e aquele século XX. E numa entrevista numa rádio
dia 18 de abril de 1965, Adorno, perguntaram para Adorno, entrevistaram Adorno para dizer assim, Adorno, qual seria o projeto de educação da Escola de Frankfurt? Como é que você resumiria um projeto de educação? E aqui nós e talvez muitos de vocês que são professores ou são da área da educação, que estão aqui nos escutando, quantas e quantas vezes, né, vocês já devem ter elaborado, como nós, né, Darlindo, projetos políticos, pedagógicos, projetos de curso. Darlindo fez um maravilhoso esses tempos, que eu acho lindo o projeto que ele fez. Perguntaram isso para Adorno. Adorno, veja, se você que está bolando, se você tem alguém pensando num projeto pedagógico de uma escola, de uma cidade, quantos de vocês aí já pensaram, por exemplo, projetos de governo? Agora nós estamos no ano, né, Darlindo? Nós estamos no ano aí de campanhas eleitorais municipais, então tem muita gente pensando propostas de educação dos seus municípios, não é? E perguntaram isso para Adorno. Adorno, se você pudesse resumir em que seria um projeto de educação da teoria crítica da Escola de Frankfurt. E isso foi impactante, porque ele foi muito objetivo, e esse texto você encontra na internet aí, você tem transcrito essa entrevista dele, realizada nessa rádio, em 1965, portanto, há 55 anos atrás, ele disse simplesmente isso, para que Auschwitz não se repita. Para que Auschwitz não se repita, para Adorno, é simplesmente um emblema. Quer dizer, toda a educação deveria existir para que Auschwitz não se repita. E ele parte de uma seguinte premissa, se vocês lerem lá. Veja, Auschwitz ocorreu, mas ela pode ocorrer de novo de outras formas. Desde que os pressupostos que geraram Auschwitz estejam ali disponíveis. Ou seja, há alguns pressupostos para que o fascismo aconteça, para que isso possa acontecer. E a grande objetivo de toda e qualquer educação é que Auschwitz não se repita. E quais são esses pressupostos? Primeiro, que isso não é palavra de Adorno, mas para a gente poder compreender isso, Darlino sabe um pouco da minha inspiração de Spinoza, quando eu vou falar um pouco de filosofia e política. Spinoza ele vai dizer que nós temos que entender a ética a partir das nossas paixões, né? Tanto paixões alegres quanto paixões tristes. Todo mundo aqui já deve ter se apaixonado alguma vez e alguém pode ter chamado de abestalhado, abobalhado, porque geralmente a gente fica assim mesmo apaixonado, né? Quando a gente está apaixonado por alguém e essa paixão é amorosa, as pessoas às vezes podem dizer assim, rapaz, olha com atenção essa menina, olha com atenção esse rapaz, talvez não seja tudo isso que tu está pensando, mas a gente, não, ele é o amor da minha vida. Talvez você lembre adolescente, né? Eu já dei aula há muitos anos para adolescente, eu me lembro de uma menina que chegou para mim quando eu estava na 8ª série, e ela dizia assim, olha, Flavinho é o amor da minha vida, Flavinho, ele é maravilhoso, Flavinho é tudo para mim. Eu me imagino casado com Flavinho, e, claro, ai, que legal. Passou 2 semanas assim, eu não conversei com essa menina, encontrei ela pelo corredor da escola e perguntei, e aí, como é que tá Flavinho? Ela disse, acabei com ele. Não imaginei que Flavinho fosse capaz disso. E assim, nossa, né? Mas Flavinho não era o amor da tua vida, assim, Flavinho não é mais o amor da minha vida. O amor da minha vida agora é fulaninho, né? Bom, são paixões pueris adolescentes, né? Para a gente entender o fascismo, é interessante entender que o fascismo, ele é a paixão do ódio. Enquanto o romance, esse romance pueril, adolescente, ele é a paixão do amor, é uma paixão daquela em que a racionalidade não cabe. Tem uma colega minha lindíssima, que eu adoro muito, lá no Sul, que o doutorado dela é sobre os poemas de amor em português do século XVI e XVII, e ela me mostrou um que é lindo, tipo assim, por que o apaixonado é um doido de atar, é um poema aqui, português. Por que o apaixonado é um doido de atar, né? Como diria esse poema português lá do século XVII? Porque nós, quando apaixonados, a racionalidade não nos entra na cabeça. Nós estamos inebriados por aquilo. O fascismo, ele é a paixão do ódio, é a paixão na versão do ódio. O fascismo, ele é o apaixonamento daquele que odeia. Então, você já deve ter conhecido alguém que quando ele vai dizer que coisas assim, onde a morte está ali, ele vai dizer, é assim mesmo, e daí? Né? O bandido bom é bandido morto. Ou qualquer outra coisa, e por mais que você jogue, não existe corrupção. Não, isso não está acontecendo. Não, essa é apenas uma gripezinha. Não, você chega para ele assim, não é, veja, aqui diz a ciência. Ele vai dizer, a Terra é plana. Quer dizer,
Você pode falar, pode falar, pode falar. Flavinho não é o amor da sua vida. Flavinho é o amor da minha vida. Mas o problema é que quando esse sentimento pueril ocorre, ele pode ocorrer também com uma pessoa idosa, né? Aqui mesmo na minha família, você deve ter enfrentado com isso, nós temos um idoso de 88 anos que já é viúvo, e uma menina de 30 anos chegou para ele, né? Ele tem uma condição financeira um pouco melhor e disse que ele é o amor da vida dele. Ele tem 88 anos e ele estava aqui brigando com todos os seus filhos, porque sim, ela, com certeza, ele era o amor da vida dela e não era que ela, enfim, ela me ama e nós nos amamos, e mesmo que ela tenha a idade da maioria das minhas netas, e eu estou apaixonado. Né? Então, a paixão nos acomete, de repente, claro, talvez ele tenha o direito de viver isso, enfim. O problema é que o amor e é uma coisa graciosa até um idoso apaixonado com 88 anos, é bonitinho de ver. Agora é complicado de ver é complicado, nós percebemos um conjunto de professores, de doutores, de engenheiros, e isso é um estudo interessante, há estudos mostrando que a Alemanha também era, naquele momento da Segunda Guerra Mundial, Darlindo, o lugar que tinha mais doutores na Europa. Como um país como a Alemanha, com quantidade, com maiores doutores da Europa, pode ter tantos doutores, tantos engenheiros pensando, por exemplo, como se fazem, como faço para que o trem chegue mais rápido, para que as pessoas morram mais rapidamente e a máquina de guerra lá em Auschwitz funcione melhor? Como é que eu sou um químico e vou pensar como é que eu vou encontrar produtos químicos para que as pessoas possam morrer mais rapidamente? Como é que... Quer dizer, você vai perceber que pessoas também vão estar apaixonadas pelo ódio delas e exercendo isso, mesmo idosos, mesmo adultos, mesmo doutores, vão estar passando por esse sentimento. Darlindo, deu uma queda aqui na minha internet, você está me escutando ainda? Está escutando? Ok, não, então você ficou paradinho aqui. Deu uma travadinha aqui, mas, enfim, coisas da internet. Então A gente tem que lidar com isso. Pode seguir, que tá tranquilo. Gente, a gente pede desculpas por possíveis interrupções aí, mas são coisas que a gente não tem como controlar, infelizmente, né? Tá bom. E continua. Desculpe dar uma interrompida aqui no raciocínio. Voltamos, então. Fica à vontade. Fiquei com medo que você ficou paradinho, fiquei com medo que eu estava falando sozinho. Tá indo ótimo, pode ir. Mas então, voltando, pessoal. Então, para nós, é interessante porque muitas vezes não nos causa constrangimento. A gente até se sente, se sente constrangido, e não deveria, talvez, sentir um idoso apaixonado. Mas nós, pelo amor, aos 88 anos, de uma menina com 30. É até pueril, é até gracioso, e a gente faz risada e piadas com isso. Mas não nos causa estranhamento uma pessoa estar inebriada, apaixonada pelo ódio, né? A ponto de qualquer tipo de racionalidade chegar nessa pessoa, e essa pessoa simplesmente não conseguir perceber ou não conseguir ver que ela está apaixonada pelo ódio. E o fascismo, ele é um certo apaixonamento coletivo, se nós podemos dizer assim, pelo ódio. Né? E geralmente isso, e aí vem uma outra condicionante, geralmente isso está em torno de um líder. E geralmente isso também está em torno de um ego coletivo ferido. E isso geralmente está imbuído pela necessidade imediata de nos sentirmos juntos, superiores e encontrarmos um caminho. Perceba que isso que Adorno disse, que de certa forma são condicionantes psicossociais, vamos dizer assim, e também para que Auschwitz se repita, ele está presente na nossa sociedade hoje. Então, de certa forma, a educação, como diria Adorno, ela teria que ter essa capacidade de, nesse momento, levar os seres humanos a revisarem suas práticas, e a educação poder perceber como é que ela faz ciência, e eticamente, por que faz ciência. E como é que isso a gente faz? Eu não estudei nem 5% de Heidegger, como meu amigo Darlindo está aqui, vai ser ótimo, quero muito escutar ele depois que eu parar de falar aqui sobre isso. Mas eu aprendi com uma ex-estudante minha, que hoje também é doutora em filosofia, a Anne, um conceito que eu acho precioso para a gente também perceber esse momento. Veja, então nós partimos dessa perspectiva de que Auschwitz não se repita. Quer dizer, eu compartilho da ideia e gostaria de que vocês também pensassem comigo de que a educação deveria ter como um dos pressupostos o desejo, o imperativo ético de que Auschwitz não se repita. Mas, para isso, a gente, nesse momento, tem que compreender que nós estamos em bifurcações.
Nós estamos vivendo bifurcações. Nós estamos vivendo um momento onde nós temos que tomar decisões. Por que nós temos que tomar decisões e o que são bifurcações? Veja, nesse momento aqui, eu gostaria de evocar, e Darlindo, depois eu quero muito que você me ajude a entender esse conceito, que é o conceito de aletheia, o conceito de clareira. Como assim? Eu vou evocar aqui um outro grande amigo nosso aqui, que não está aqui com a gente hoje, mas está sempre, os amigos sempre estão com a gente, né? O nosso amigo Marcelo Ribeiro, que é um grande companheiro, psicólogo também, lá da Universidade Federal do Vale do São Francisco, um irmão meio do Darlindo. Com ele eu aprendi, no doutorado dele, ele trabalhou sobre rotinas escolares. E ele me ensinou, e aí eu fui depois estudar um pouquinho também, e fui percebendo que a origem etimológica da palavra rotina é a mesma de rota, mas é a mesma de rupta, é a mesma de ruptura também. Olha que coisa maluca. Rotina, quer dizer, essa coisa de todo dia, e ruptura tem a mesma origem etimológica. Mas por que isso? Por uma questão muito simples. Mesmo essa rotina um dia foi rompida por alguém. E eu queria aqui invocar um pouco aqui para vocês uma metáfora viva, como diria Paul Ricoeur. A gente talvez aqui, muitos de vocês aqui já devem ter passeado, feito alguma trilha, andado no mato, enfim, e se perdido. Isso é uma coisa comum de acontecer. Comigo, lá no Rio Grande do Sul, foi muito comum você estar no meio do mato, fazendo uma trilha e, puf, eita, onde é que eu estou? Uma das coisas maravilhosas para quem está perdido no meio da mata é encontrar uma trilha já feita, né? Que lá no sul chama uma picada. Você encontra ali uma trilha, uma rota que alguém já fez, que pode ter sido uma vaca que fez aquilo ali, mas alguém passou ali. E você, num medo de estar perdido, se você encontrou uma rota, o que você faz? Você vai por ela. Isso aqui vai dar em algum lugar. Isso aqui, e aí você segue aquela rota. Segue quase que sem pensamento, na esperança que aquilo vai levar lá. E daqui a pouco, na tua rotina do dia a dia, você vai seguindo aquilo numa esperança tão cega que aquilo vai dar em algum lugar, porque, afinal de contas, é a rota que te seguiu ali, que você se conforta, já passa muito daquele sentimento de ansiedade, porque você está seguindo uma rota, vai chegar em algum lugar aquela rota ali. Que bom, você não está mais perdido. Até que, de repente, pá, chega numa clareira. E agora? Aonde eu vou? Essa iluminação, essa aletheia, tem uma coisa interessante também aí, vamos mais antigo ainda, desculpem, Darlino, se eu faço essas viagens assim, estou tentando fazer uma introdução mais filosófica, mas vai para nós aqui num sentimento interessantíssimo, assim, vamos lá para Platão agora. Platão acreditava que era o seguinte, que nós estávamos lá no mundo ideal, no mundo das ideias, e lá nós estávamos conectados à verdade. Só que de nossas almas são caídas aqui, pá, caem aqui. E aqui elas esquecem tudo que estava lá no mundo ideal, ficam presas a esse corpo material, e aí nós não conseguimos mais conhecer a verdade, tudo que nós vemos aqui são sombras. Mas o que acontece? Para chegar aqui e esquecer o que está lá, a gente precisa beber a água do rio Letes. Beber a água do rio Letes, o rio Letes é o rio que, segundo a mitologia lá na Grécia, e evocada por Platão, lá você bebendo a água daquele rio, você tudo esquecia. Então você bebe a água do rio Letes e cai aqui. E aqui você não conhece nada, você está preso a esse corpo material, mas de repente você é arrebatado por algo. Você, mesmo por meio dos seus sentidos, você chega em alguma coisa que é para além dos seus sentidos. E você entende algo. Quando você entende algo, você tem uma aletheia. O que é aletes? Que lembrar da nossa amiga Alice, né? Também alete significa o não esquecimento, quer dizer, a Alice é a inesquecível, né? A aletheia é o arrebatamento do não esquecer, ou seja, do lembrar, anamneses. Para Platão, todo conhecimento é anamnese, para Platão, todo conhecimento é relembrar. Você lembrou a verdade ideal, a verdade absoluta. Toda a sabedoria, todo encontro é o encontro com o mundo ideal, com aquilo que já aconteceu, né? Heidegger, não é platônico, mas ele vai trazer e vai ressignificar esse conceito de aletheia, como clareira, como iluminação. E esse é o sentimento. Você está numa trilha seguindo, já crente, você já largou sua ansiedade, a sua angústia existencial, você deixou lá para trás, você estava perdido na mata, você encontrou um caminho, e você disseram que aquele ali era o caminho, esse aqui é o caminho da educação, esse aqui é o caminho, e você está seguindo aquele caminho, e claro que um pouco desconfiado no começo, mas daqui a pouco a rotina, essa rota vira rotina, e você vai esquecendo, e essa sociedade ficou lá para trás, e você vai seguindo, nem lá, para de questionar se isso aqui foi uma vaca, ou sei lá quem levou aqui um ser iluminado, você está indo. Mas quando chega uma clareira,
Isso precisa, é a oportunidade que a gente tem de iluminar isso. Meu Deus, e agora? Eu vou ter que achar um caminho. Eu vou ter que agora ter meus conhecimentos. Onde é que está a lua? Onde é que estão as estrelas? Onde é que estão as coisas que eu estou... Aqui é a hora que eu vou ter que, nesse momento, ir para algum canto. Eu posso me atirar no chão, chorar e esperar a morte chegar. Mas se eu tenho ainda algum elan vital, alguma vontade de potência, algum ímpeto pela vida, eu vou ter que, nesse momento, encontrar alguma rota. Esse é o momento que nós estamos. Nós estamos no momento onde nós seguimos processos educacionais, caminhos da educação, rotinas, que lá na nossa angústia, nós pegamos um caminho que nos disseram que era aquele, e a gente seca nessas rotinas, até, quem sabe aquela rotina lá podia ser melhor, um dia nós temos que encontrar um novo caminho, nós temos que encontrar um novo caminho, só que de repente 100 mil pessoas morrem. De repente uma nova escola tem que acontecer, e é agora que a nova escola tem que acontecer. Mas eu não tenho caminho, ninguém sabe o caminho, nem a Darlindo, nem a Alex, ninguém sabe o caminho. Mas você está, nesse momento, diante de si, com uma clareira e a oportunidade de encontrar caminhos. Esse é o momento de se encontrar caminhos, que estão para além do como você vai fazer. Aliás, está, na verdade, muito mais da ordem do sentido que você vai dar para isso. Eu vou para onde agora? Agora é a hora da gente pegar todos esses instrumentos que a gente foi coletando ao longo do tempo, como, por exemplo, um dia deve ter ensinado o Cruzeiro do Sul, se é à noite, um dia devem ter ensinado para onde é que fica o sol, a determinada hora do dia, para onde é que é o norte, para onde é que é o sul. Agora é a hora da gente se nortear, ou pegando o Paulo Freire, da gente se sulear. Aliás, falando em sulear, esse é um conceito de Paulo Freire que eu quero evocar aqui também, junto com outro conceito de Paulo Freire chamado de inéditos viáveis. E voltando ao título da nossa prosa, para que Auschwitz não se repita, bifurcações, ou seja, agora é a hora, o caminho e inéditos viáveis. Inéditos viáveis é um conceito freiriano para falar de sonhos possíveis. O que é um inédito? É um ineditismo. Nós temos hoje, né, Darlindo, uma coisa muito triste quando as pessoas falam, por exemplo, de inovação pedagógica. Inovação pedagógica a gente acha que a gente está usando aqui um computador, e eu vi aqui, rapaz, não vou falar, sabe, mas eu tenho 4 meninos, né, 3 deles estão aqui em casa tendo aulas remotas. Eu sou da unidade acadêmica de educação à distância hoje, então a gente estava refletindo lá uma coisa muito interessante, Darlindo, que foi uma aula de uma professora que, usando todo esse recurso que nós temos aqui para fazer, ela simplesmente na casa dela botou um quadro, uma lousa, pegou uma caneta, passou a escrever lá e os seus alunos do outro lado para copiarem, né? Assim, quer dizer, você pode não está na técnica, nessa técnica, está aqui também evocando a paideia grega, está muito mais no arete do que na tekne. Quer dizer, está muito mais na honra, na moral e na ética a ser aqui aprimorada para os processos educacionais do que na outra dimensão que desde os gregos, há 2000 anos atrás, evocavam da técnica, que sim é uma dimensão importante, aprender a saber fazer coisas. Faz a gente também sobreviver no meio da mata. Se um dia alguém me ensinou quais são as plantas que eu posso comer, quais as plantas que eu não posso comer, como é que eu faço para caçar, como é que eu faço... A técnica é fundamental. Agora, tão importante quanto a técnica, a tekne, é a arete, ou seja, qual é o sentido disso? Evocando lá Auschwitz, o Viktor Frankl, que foi um grande psicólogo, quando ele vai falar da logoterapia mais tarde, quer dizer, qual é o sentido da vida, qual é o sentido que me faz? Ele foi percebendo, Viktor Frankl, nos campos de concentração, muitas pessoas se entregavam, às vezes as mais bonitas, às vezes as mais fortes se entregavam à morte. Mas muitos daqueles que sobreviviam, inclusive ele, é porque tinha um sentido, um porquê, um motivo, geralmente amoroso de por que permanecer vivo. Nessa bifurcação que estamos, nesse momento de aletheia que estamos, quais são os inéditos viáveis possíveis? Então, inédito viável é mais do que inovação. Inédito é inovador, mas é aquilo que pulsa, são as pedagogias emergentes, são aquilo que eu sempre achei que podia fazer, mas agora é a hora de fazer. Agora é o momento de fazer, desde que isso tenha sentido que eu possa fazer. É a hora da gente poder colocar para fora toda e qualquer iniciativa de educação que a gente sempre quis fazer. Mas, nesse momento, a gente precisa perceber que não é um discurso que vai nos salvar, mas é uma prática ética de cuidado, percebendo a educação como não uma educação para o cuidado, mas uma educação como forma de cuidar, é que nós podemos agora fazer alguma coisa distinta, diferente, que possa encontrar um novo caminho para que nós possamos. O inédito viável, de fato,
para o que a gente quer e sonha com que a educação, se é que a gente sonha ainda, para que Auschwitz não se repita. E essa perspectiva do inédito viável, ele passa por uma constatação importantíssima, que é a constatação de que este é o momento aqui e agora, de que eu preciso de pelo menos ter companheiros do meu lado. E algumas constatações. Primeiro, escola não são prédios, escola são pessoas. Escola é gente. Como dizia já Paulo Freire naquele poema dele, como dizia o meu amigo José Pacheco da Escola da Ponte, escolas são pessoas. Escolas são pessoas. Enquanto eu posso me encontrar com pessoas, enquanto eu e o Darlindo estamos aqui falando, a universidade está acontecendo. Embora eu estou vendo que ele está na casa dele e o Darlindo está vendo que eu estou na minha casa. Mas aqui é a universidade acontecendo. Por quê? Porque eu e o Darlindo somos gente que somos companheiros e fazemos conhecimento, produzimos conhecimento, e estamos aqui querendo pensar com vocês também. Isso é a universidade. A escola acontece enquanto inéditos viáveis, professores, alunos e comunidade educativa sonham com alguma escola que possa acontecer. Você nunca vai ver um político dizer que a escola não é importante, mesmo um fascista. A questão é para que é importante? O que ele acredita para que aquilo é importante? O cuidado, eu aprendi com um grande amigo meu chamado Darlindo Ferreira, o cuidado ele é intransferível, pessoal, único. Eu não posso dar outorgar, fazer uma procuração para que cuidem de mim. Agora, sabe, Darlindo, eu fiquei pensando uma coisa importante. A gente não pode cuidar de alguém, mas a gente pode suportar alguém, dar suporte a alguém. A gente pode suportar alguém para que a pessoa possa se cuidar. E você, professor, que talvez esteja aqui nos escutando e esteja tão bem perdido, porque está bem aleté, aconteceu, o que nós precisamos é suportar uns aos outros. E suportar aqui no sentido bíblico, né? Aquele lá, suportai-vos no Senhor, né? Tem desse duplo sentido mesmo. Dar suporte e suportar também. Quem aqui ama e convive com quem ama, é casado, tem filhos ou amigos, sabe que muitas vezes nós precisamos nos suportar no sentido mesmo, meu Deus, eu tenho que suportar essa pessoa do meu lado porque eu amo ela. E é de fato, do conjunto imenso de idiosincrasias e contradições que temos, nós precisamos que as pessoas também nos suportem às vezes. E nos suportem porque nos amem. Por isso que às vezes nós somos muito mais humorados com as pessoas, muito mal-humorados com as pessoas que realmente nos amam. Porque a gente clama que elas nos suportem nas nossas idiosincrasias. Mas nós também precisamos dar suporte, que é estar junto, como diria Marfé Soli, essa ética do estar junto, sensível de estar junto, no que eu te dou suporte para que você possa cuidar de si, e para que você possa ir além, e para que você possa ir além de si mesmo, para que você possa, e nós possamos juntos criar uma nova sociedade nesse momento. Para mim, Darlindo, nesse momento, de inéditos viáveis para a educação pós-pandemia, são inéditos viáveis possíveis para que a gente possa reconhecer que a educação acontece no encontro das pessoas e não necessariamente dos prédios. E que nós possamos aqui criar outras éticas, outras formas de estarmos juntos, amorosamente esperançados de que Auschwitz não vai se acontecer, que o ódio não vai vencer, e que a gente possa, de fato, criar uma educação mais humana, mais fraterna, não no sentido romanesco desse humano e fraterno, mas sim percebendo todas as idiosincrasias dessa existência humana, todas as nossas contradições da idiosincrasia humana, e aprendendo a nos suportar no amor. Nos suportar no amor e nos suportar para que possamos aprender juntos. Portanto, um professor não vai precisar ser perfeito, um aluno não vai precisar ser perfeito, nem uma sociedade vai precisar ser perfeita. Mas a gente vai precisar ser humano, ser gente, mesmo que nesse momento aqui, tão difícil de iluminação do pensamento, tão forte que nós estamos vivendo, que é o momento da aletheia, nós tenhamos coragem de fazer escolhas nessas bifurcações. Agora é hora de fazer escolhas. É a hora de não querer banalizar o mal. Agora é a hora de não querer se acostumar com esses números. Agora é de nunca mais querer se voltar para normal nenhum. Agora é a hora de poder acolher a diferença, de explodir as normatizações e de poder criar, assim, regras que balizem, mas balizem éticas para que nós possamos nos suportar amorosamente, para que a educação seja mais libertadora, emancipadora da vida e transformadora, socialmente justa, nesse outro mundo ou outros mundos possíveis que cabe dentro disso que normativamente a gente simplesmente passou a chamar de o mundo. É isso, meu caro? Respirou? Pai, eu acho que eu falei demais, Dani. Vou até botar Não. Tá ótimo. Bem, meu caro amigo
professor Alex, assim eu vou lhe chamar. Alex, meu caro, veja só, pegando um pouco da metáfora e da fala sua aí agora sobre bifurcação, depois de tantos conceitos e tantas trilhas, eu me encontro exatamente na bifurcação. Eu me encontro na clareira agora, né? Por onde é que eu vou? Depois de tantas provocações que você fez aí, no bom sentido, né? Tantas instigações para pensar e para sentir. Qual a trilha que eu vou trilhar? Qual o caminho que eu vou trilhar? Bem, eu queria dizer que eu não tenho ele pronto. Ele vai se fazer aqui no decurso desses próximos 5, 10 minutos que eu vou tentar comentar o que você trouxe de uma maneira tão bela e tão densa, né? Você foi de Platão a Spinoza, você fez um apanhado costurando as coisas de uma maneira muito bela. Veja só, eu queria dizer que eu achei muito interessante a sua afirmação, né, a sua reflexão de que o fascismo é a paixão do ódio. Isso aí é muito forte, se a gente for pensar. O fascismo como a paixão do ódio. Porque a paixão, né, assim, você sabe, né, você até citou aí, você sabe o quanto que a gente gosta de filosofia e de etimologia, então a palavra paixão vem do grego patos, né? Patos, ele tem no mínimo duas designações, duas formas de se ler e de se empregar. Patos como paixão e patos como sofrimento, né? Não por acaso que quem é apaixonado sofre, porque tanto na paixão como no sofrimento tem um afeto que vem de uma condição humana de afetividade, de afetação. Pois bem, eu fiquei pensando, né, a ideia do fascismo como a paixão do ódio. Bem, a gente poderia se apaixonar por outras coisas que não o ódio, né? Poderíamos empregar, entre aspas, direcionar, fluir esse rio das paixões para outros objetos ou outras questões que não fosse o ódio. De qualquer forma, se a gente fala de condição humana enquanto um ser do patos, um ser da paixão e do sofrimento, nós estamos falando da condição humana como a condição humana do aberto, do vazio, do desamparo. Só há paixão pelo ódio porque há um nada, há uma condição de abertura pela qual eu, estando no mundo, enquanto condição de estar no mundo, eu me relaciono com esse mundo. Eu tomo ele como objeto de paixão, inclusive o ódio. Pois bem, se a gente parte, obviamente, tem uma certa leitura heideggeriana nisso que eu estou dizendo, mas se a gente parte dessa ideia de que o humano, eu não estou falando de características, sabe, Alex? Eu estou falando de condição humana. Eu estou falando de uma condição de modos de ser. Se a gente parte desse pressuposto de que nós somos abertura, quer dizer, nós somos essencialmente, entre aspas, esse essencialmente, condição de desamparo, a gente só se faz de alguma maneira, e aí eu falo em fazer-se como processo de ser no mundo, a partir das nossas experiências no mundo. E você trouxe o pessoal da escola de Frankfurt, e eu não poderia deixar de trazer o Benjamin, o Walter Benjamin, onde ele vai dizer em sua obra, de uma maneira muito contundente, de que a modernidade ela promove um desperdício da experiência. Então, muito resumidamente, talvez a gente possa partir do pressuposto de que esse sujeito contemporâneo, pós-moderno, nós, eu, você, todo mundo, nós somos sujeitos de que não temos, como é que eu vou dizer, a experiência como algo do nosso cotidiano. Fazer uma experiência não é fazer uma vivência, não é se perder nas águas turvas do cotidiano, porque o cotidiano, as vivências, elas simplesmente nos tira do contato, da aproximação dessa condição humana que é trágica, de certa maneira, que é ser abertura, que é o nada, que é não ter sentido, que é não ter
um sentido pronto e acabado para a nossa existência. Eu não tenho resposta, é uma das provocações que eu vou fazer para você, que você me fez a partir da sua fala, e eu devolvo, mas é a seguinte, até onde, Alex, a educação, ela é a nossa possibilidade de libertação? Até onde, em que lugar da história, né, a educação como, digamos assim, modus principal de um processo civilizatório, ela vai nos tornar, enquanto sujeitos, seres humanos melhores, diante da nossa própria bestialidade, diante da nossa própria bestialidade no sentido animalidade, da besta que nós somos, né, da fera que existe em nós, né? Do ódio, do desprezo, do desamor, enfim. Até onde, lá desde a paideia até hoje, até onde efetivamente a educação, enquanto esse modus fundamental de promover a civilização, ela nos tornou melhor. Você mesmo falou de Auschwitz, né? Nós estamos falando de Auschwitz. E o pós-guerra, o pós-45, a Europa sai numa ressaca imensa, né? Quer dizer, poxa, morreram tantas milhões de pessoas que não morreram porque caiu um cometa. Morreram porque o humano os matou. A partir da sua bestialidade, a partir desse não sense, a partir dessa não ética, a partir, entre aspas, né? Mas essa ressaca, entre aspas, como eu estou dizendo aqui, que a Europa passa, é quase como uma melancolia, como um luto necessário para a gente se reerguer a partir de novas pilastras. O que de fato ocorreu? O que de fato ocorreu parece ter sido um recrudescimento de uma perspectiva de educação, onde se aposta tudo na ciência e na técnica. Técnica enquanto consequência de um modo científico de ver o mundo, de tratar as coisas, etc. Então, da mesma forma que eu pergunto provocativamente até onde a educação ela liberta a gente da nossa bestialidade, da nossa animalidade, até onde a ciência ele é lugar, digamos, da verdade, até onde a ciência ela pode ser esse lugar de verdadeiro encontro com o saber e com o homem e com o mundo, né? Essa mesma ciência, de certa forma, é a ciência que constrói as bombas atômicas, né? A mesma ciência que fez coisas maravilhosas, que colocou o homem na Lua, que inventou a penicilina, enfim, que está aí agora, né? Se Deus quiser, encontrando a cura do Covid, etc. Mas, assim, da mesma forma, a ciência ela produz uma racionalização instrumental onde ela concebe o mundo e o homem como coisa. Há uma coisificação do mundo e do homem a ponto da gente acabar com o meio ambiente, né? A Terra está, sim, em perigo, em mudanças climáticas tão rápidas, e a palavra de ordem, que é sustentabilidade, ela está sendo posta em questão. Não sei até onde isso se faz presente, enquanto viável, né? Então, e a última coisa que eu queria pensar é quando você falou sobre trilhas, caminhos, se perder, se encontrar. Tem um escrito tardio do Heidegger que ele fala sobre o caminho do lenhador, exatamente o caminho do lenhador. E o lenhador, ele vai para a mata e ele vai caminhar, ele tem a trilha dele, mas vez por outra ele se perde. Ele se perde, e se perder é condição de estar no caminho. Se perder não é um acidente, se perder não é um erro. Não há encontro sem não se perder, né? Não há possibilidade de encontro sem se perder. E o Heidegger diz de uma maneira muito bela, ele diz assim, a gente sempre está onde deve estar, não existe um caminho perdido. E o estar onde deve estar, e aí assim, só um adendo para a gente voltar para você, é que toda essa descrição belíssima, esperançosa, otimista, de certa maneira, que você traz
da possibilidade de criação de uma nova educação a partir do colapso e da clareira que se abre nesse momento, é que o desperdício da razão, o encontro com a bestialidade, o compreender-se como espaço do nada para ser construído algo, não sei se a palavra é construção, mas enfim, algo nesse sentido, só se dá, e só se dará, e só é possível a partir de uma relação de alteridade. Então, o que mais me inquieta em tudo isso, sabe, Alex, que a gente discute aqui, e o que a gente está vendo, é uma cegueira frente ao outro. O outro não pode ser entendido como a mesmidade. O outro é uma outridade, é um outro absolutamente diferente. O Levinas fala muito bem disso. E seja qualquer coisa que a gente faça no mundo, e a educação mais ainda, eu penso, que se ela se perde dessa dimensão de outridade, de fazer espaços, de construir, de propiciar condições de espaços, de encontro com a alteridade, ela se destitui, talvez, da sua máxima, que é promover a liberdade humana. Só que tem um problema, amigo. Você sabe melhor do que eu. É que fazer uma experiência e entrar ética é algo violento. Então, nós parece que não estamos sintonizados com a educação que nos leve a encontrar o trágico. Embora o trágico tenha nos encontrado agora. 100 mil mortes em qualquer lugar, de qualquer planeta, é trágico, né? Por mais que a gente crie as redes sociais, a ilusão de consciência, mas o trágico nos encontrou. E nos encontrou despreparados por não vivenciarmos o trágico como condição humana. Então, eu queria te devolver, amigo, para você pensar mais um pouco. Já temos aí, talvez, mais uns 15, 20 minutos para a gente conversar sobre isso. E eu te devolvo essas inquietações. Com grande alegria. Darlinda, eu vou te dizer uma coisa, viu? É muito bom, sempre bom te ouvir e ainda mais dialogar contigo. Aliás, os diálogos, eles são formas muito antigas de criar pensamento e fazer filosofia, né? E fazer pensamento, fazer reflexão, inclusive sobre a educação. Então, isso aqui é muito potente. Para mim, são muito inquietantes que você trouxe aqui. Você está paradinho, só levanta o dedão aqui para saber se você está pronto. Está pronto, então estou falando. Vamos lá, primeiro, Darlene, vamos começar pelo fim, o trágico. A dimensão do trágico ela é fundamental para que a gente possa compreender o humano. Eu não vou entrar agora aqui, mas no meu mestrado, Darlene, no meu mestrado, se alguém não tiver o que fazer aí, quiser pegar o meu nome ali e ver lá a minha dissertação de mestrado, virou um livrinho também. O que eu fiz? Veja, eu fui entrevistando só professores com mais de 30 anos de ofício. Eu trabalho com essa coisa das autobiografias, né, das histórias de vida. Eu preocupado com o discurso poliqueixoso dos professores. Essa professora é muito difícil e tal. E eu fui, então, entrevistar história de vida de professores com mais de 30 anos de ofício. E eu fui percebendo, sabe, Darlindo, lá na minha pesquisa, que mais importante do que o que eles narravam era como eles se narravam. E eu fui percebendo que era como se fossem gêneros literários, sabe? Quando eu tinha professor que se narrava dramaticamente, epicamente, romanticamente, e raramente você tinha professores que se narravam tragicamente. Mas o trágico aqui no sentido grego da palavra. É por isso que eu fui acabar estudando Nietzsche. Por quê? Porque a tragédia aqui no sentido da tragédia grega. E aí foi uma coisa muito interessante, eu vou dar esse exemplo aqui. Então, eu usei gêneros literários para analisar as histórias de vida de professores. E eu fui vendo que conforme tinha um professor que se narra romanticamente, ele tem um jeito de se reconhecer como professor. Que se narra epicamente, eu era professor, eu era pequeno, hoje eu tenho uma grande missão, nós temos uma grande missão, o épico tem uma outra dimensão.
que nós poderíamos aqui falar sobre o romântico, que é aquele que sente muita culpa, porque essa educação é linda, é muito maravilhosa, é muito difícil, mas acontece alguma coisa, eu não sei o que fazer, porque eu me sinto culpado, porque eu não sei o que fazer, é inoperante, geralmente, o discurso romântico. Então, o professor brasileiro lê muito autoajuda pedagógica, isso tem um efeito horrível, porque ele é adoecedor, porque ao mesmo tempo que eu me sinto lindo, é tudo tão bonito, é tudo tão bonito. Nunca me esqueço de uma professora que um dia me disse assim: Alex, é tão bonito essas coisas todas, pena que tem os alunos, né? Quer dizer, é interessante isso, é tão bonito, mas quando eu vejo a vida como ela é, eu não sei o que fazer. Então, o romântico na educação, o épico é bem interessante também, poderia ser uma outra fala nossa, mas o trágico, eu nunca vou trazer o exemplo da professora que sabe, Darlene, essa pessoa que traz a tragédia para cá. Tinha uma professora que eu lá fui com meu microfoninho, naquele tempo eram uns gravadorzinhos assim, fui entrevistá-la. E aí ela, com 30 anos de ofício, olha a minha pergunta, vocês não riem, vocês que estão aí, tá? Mas quando a gente está fazendo uma pesquisa, a gente tem direito a ser babaca também, sabe? A gente aprende a ser melhor fazendo a pesquisa. Olha que pergunta babaca que eu fiz, Darlene, no mestrado. Eu cheguei para ela, Darlene, e fiz a seguinte pergunta, vê se tem cabimento. Professora, na sua opinião, 30 anos de ofício, ser professor é uma coisa boa ou ruim? Veja a pergunta que eu fiz. Né? A professora fez bem assim, sabe, Aline? Respirou assim fundo, fez... Olhou para mim e disse assim, devolveu a pergunta. Ela me colocou no lugar de entrevistar. Ela devolveu, inverteu aquilo e disse assim, Alex, alguma vez você já arrancou Sim, já. Arranquei. Ela bem assim. Como é que foi? Ela me entrevistou. E aí eu narrei, não vou aqui falar toda a história, mas foi difícil, assim, aquela coisa, tirar... E levei um monte de injeção, e eu lembrei da cena, contei, o dentista era meu amigo lá em Porto Alegre, eu contei a cena que, depois de 200 agulhadas aqui, minha boca ficou desse tamanho, ele tirou, e acabou meio-dia 40, assim, eu com a boca desse tamanho, e ele mandou eu tomar sorvete, milkshake, que era vasoconstritor, aquela coisa toda, e embaixo do consultório dele lá em Porto Alegre, tinha uma sorveteria. Eu desci com a boca desse tamanho e pedi um milkshake, né? Quando eu peguei o milkshake, Darlene, que eu botei aqui, o que aconteceu? Caiu tudo aqui, né? Babei tudo aqui do lado. A boca tava toda dormente, né? E eu contei essa história meio que brincando durante a entrevista. E ela olhou para mim e disse assim, viu, Alex, deixa eu te explicar. A anestesia, ela não anestesia só a dor. Você se anestesia para a dor, você, consequentemente, também não consegue sentir o sabor e você perde o movimento. Não adianta, olha, vocês têm essa mania de achar que na educação tem que ser bonzinho ou malzinho. Não é assim, Alex. Veja, aqui na minha escola que eu trabalho, só esse ano nós encontramos 2 alunos nossos mortos na rua da escola. Isso é muito difícil, sabe, Alex? Então, sabe o que a gente faz? A gente precisa tomar anestesia para não sofrer tanto, para ir trabalhar todo dia. Mas ao tomar anestesia, o que acaba acontecendo, Alex? Acaba acontecendo que eu também não consigo chupar o gosto do dia, e ela usou esse termo do Carlos Drummond de Andrade, viu? Essa danada. Eu não consigo chupar o gosto do dia e não consigo ter movimento para fazer as coisas. Agora, claro, né, Alex? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Ela fez mais uma pergunta para mim. Tu já se apaixonou? Olha a pergunta dali. Tu já se apaixonou? E eu, né, já aqui, não sabendo o que fazer, perdeu todo aquele setting da entrevista, né? Não sabia. Só balancei a cabeça fazendo assim. Ela assim, então, como é que foi? Eu falei que fiquei abestalhado, como todo mundo fica, né? Ela assim, então, veja. E daí qualquer coisa que acontece não dói, se a pessoa tu tá apaixonado, tu quer tanto sentir, quer sentir, que tu faz o quê? Tu fica anestesiado para as outras coisas, mas aquilo ali tu quer sentir tudo, qualquer coisinha dói, né? Então, Leque, deixa eu te contar uma coisa. Se você quer estar lá na escola e chupar o gosto do dia, se você quiser ter movimento, você vai ter que usar, mas ser consciente, você, olha só que ela usou, você tem que ser consciente e você mesmo é que tem que ser quem coloca anestesia em você. Você mesmo tem que ser a pessoa que coloca anestesia em você, mas você tem que colocar só o tantinho necessário para você sobreviver àquele cotidiano. Porque se tu quer sentir o gosto das coisas boas que tem, e tem coisa boa no cotidiano daquela escola, se tu quiser ter movimento, vai do... Esse é o coração da minha pesquisa de mestrado, isso mudou meu jeito de olhar a educação, e foi a melhor pesquisa que eu fiz até hoje, porque nas pesquisas científicas a gente tem que sair melhor do que a gente entrou. E isso foi muito forte para mim, sabe, Dalina? Aceitar a dimensão trágica do cotidiano, nas palavras dessa professora, que eu não posso dizer o nome dela porque ela pediu para não colocar, mas o codinome dela era Carmen.
essa professora Carmen, ela me chama a atenção que isso que você disse é fundamental. Eu preciso trazer o trágico para dentro do cotidiano, não no sentido masoquista, mas no sentido de eu perceber que é uma condição, está ali, só que eu é que tenho que ser o cara que me coloca anestesia na e chupar o gosto do dia. Por quê? Porque aí vem uma outra condição, perfeitamente, a outridade, o outro, enquanto um legítimo outro. É no encontro autêntico, como dizia Buber, com o outro, é que eu posso fazer essa perspectiva do encontro com... É libertador. Agora é trágico. O encontro com o outro é sempre trágico. E eu queria trazer aqui duas histórias, e rapidamente, só como chave de leitura para quem está nos escutando aqui poder ir adiante. Você me provocou muito aqui, no sentido positivo da palavra. Alex, me diz aí, Alex, até tua cara isso daí. Me diz aí, duas experiências onde a educação foi libertadora ao longo da história. A educação boa é sempre a educação trágica. Eu estou querendo dizer. Elas são, vou dar dois exemplos. Primeiro, o exemplo de Sócrates. Isso mesmo, Sócrates, o filósofo lá. A filosofia se divide em pré-socráticos. Por que Sócrates? Veja, Sócrates, ele cria uma escola, ele é condenado. Ele é condenado por duas coisas. Primeiro, porque eles diziam que ele estava subvertendo a juventude a não adorar os mesmos deuses, e ele não fez isso. Tanto que ele acha que virou filósofo porque ele escutou no oráculo que ele tinha que ser. Então, mas e porque ele fazia as pessoas se darem conta de que não sabiam. E ele mesmo se dizia que não sabia. Mas Sócrates, vocês sabem disso, né? Vale a pena ler a obra lá do Platão, o Fédon, especialmente, porque Sócrates teve a chance de se libertar, gente, sabia? No final, assim, o pessoal condena ele, mas condena meio ali, fica quase empatado lá. E se exilar. Ele prefere a morte. Ele disse, não, eu não vou admitir que eu tenho culpa, porque eu não tenho culpa aqui. E ele faz da sua morte, ele serenamente, o Fédon, ele vai dialogando com as pessoas que estão ali com ele vai ser morto, vai tomar o veneno, ele dialogando tranquilamente sobre o ato daqui, aos 70 anos, o ato que ele estava fazendo, quer dizer, porque ele está com seus estudantes ali, com seus orientandos ali, vamos dizer assim, até o fim, e é trágico isso, quer dizer, o Platão vai passar o resto da vida pensando, até hoje nós falamos de Sócrates, porque a educação que vamos, de certa forma, libertou, de certa forma, o pensamento e a forma de elaborar a educação, o Sócrates teve que morrer, para que até hoje a gente possa falar que isso é trágico, a morte é trágica. Quer dizer, só essa educação trágica, e acabou a escola de Sócrates, mas depois o que aconteceu? Como semente, aquela história, não sabiam que nós éramos sementes, então nos assassinaram, mas essas sementes cultivaram, e até hoje as pessoas elaboram um pensamento. Por exemplo, dos jesuítas. Os jesuítas, quando vêm para o Brasil, a gente não tem ideia do que o Concílio de Trento, no século XVI, fez. Com a Contra-Reforma e a Companhia de Jesus, os jesuítas vêm ao Novo Mundo, e quando tem aquele diálogo interessantíssimo, em que a igreja acaba decidindo que sim, o índio tem alma, a Companhia de Jesus vem para cá, e os jesuítas fundam com os portugueses aqui o que nós até hoje temos na nossa cabeça, o que é a educação. As escolas jesuítas, em Olinda, aqui há quase 500 anos, em Salvador, em São Paulo, as missões jesuíticas com os indígenas lá no Rio Grande do Sul, no Paraguai, na Argentina, fazem com que a gente entenda essa contra-reforma, é uma proposta, e eu queria convidar vocês a ler, isso tem até hoje aqui, se você me dá 30 segundos. Viu, pessoal, vocês não estranhem, não, é porque eu estudo aqui num lugarzinho, então fica fácil o acesso aos livros. Esse aqui, ó, Portugal, que é o Ratio Studiorum da Companhia de Jesus. Esse aqui, ele é um livro revolucionário, feito pelos jesuítas, ele é a preparação, essa é uma edição bilíngue, fantástica, que é em latim e em português, que é o manual dos jesuítas de como educar. Isso aqui é de 1599. E isso aqui é a nossa educação até hoje, o Ratio Studiorum. É o conceito que nós temos por educação, como moralizante e tal. Só que esse conceito, ao mesmo tempo, é completamente contraditório, Darlindo, porque os jesuítas vêm para cá,
para catequizar os índios. Os índios, as reduções jesuíticas, sobretudo lá no sul, fazem com que os índios não são exterminados pelos bandeirantes. É contraditório. E, ao mesmo tempo, chega um determinado momento, no século XVIII, em que esses jesuítas são dizimados, eles são assassinados, eles são expulsos, porque eles fazem uma educação que ela, ao mesmo tempo, ela não mata o índio, né? Ela não acaba com o índio. Por que eu estou dando? Podemos também ficar falando aqui muito sobre isso, mas eu quero trazer esses dois exemplos só, Dalino, para perceber assim, que toda e qualquer educação boa que se preze, ela é feita para acabar. Ela é uma educação, ela é violenta. Sócrates, ele é morto, assassinado, porque o que ele faz de pensar com jovens é extremamente violento para aquele contexto ateniense. Os jesuítas, por mais que eles estão aqui sem com conceito evangelizador, tem um momento em que Portugal vai dizimar os jesuítas aqui, porque de certa forma eles também estão fazendo uma educação diferente que está acontecendo aqui. Quem quer fazer uma educação transformadora, emancipadora, se prepare, porque o teu projeto vai ser atropelado. Isso é uma coisa que a gente precisa se dar conta disso. Não há educação perene que vai durar para sempre. Você não vai criar uma escola linda e fabulosa, onde ela vai... Se a tua escola for um projeto que todo mundo vai amar, cuidado. É sinal que ela não é emancipadora, que ela não é transformadora, que ela não é inquietante, que ela não foi feita para transformar essa sociedade. Porque se a gente está pensando viver a experiência, no sentido de Benjamin, que La Roça, que o meu amigo Darlino também eu sei que gosta e estuda, como uma experiência enquanto é transformadora da vida, enquanto é inquietante, reflexionante, é viva. Porque a liberdade, meu amigo, ela é... Gosta muito de ser livre. Ser livre é estar lá na clareira. Vai, toma aí a tua rédea da tua vida e faz o que tu quiser. Ai, meu Deus, diga o que eu faço. Eu pago para esse pastor dizer o que eu preciso fazer, mas para não precisar eu pensar o que eu tenho que fazer. Se você quer pensar um projeto de educação transformador e emancipador, meu amigo, e a gente tem alguns exemplos ao longo da história, todos eles foram feitos para explodir, e explodiram. Só que essas sementes cultivaram coisas que nós estamos até aqui hoje falando e pelo mundo. Mercado de trabalho, a educação para ocupar postos de trabalho, é muito mais do que isso. É uma educação que te instrumentaliza tecnicamente, sim, para você exercer uma profissão, mas mais do que isso, ela é uma educação emancipadora no sentido de acabar com a banalização do mal e pensar, sim, uma perspectiva mais esperançada de um mundo, de outros mundos realmente possíveis. Mas se prepare, viu? Como diria a nossa querida professora Carmen, lá há 20 anos, vai doer. Maravilha, maravilha. Meu caro professor Alex, meu amigo, já faz uma hora ou um pouco mais que a gente está aqui. Eu acho que a gente já pode ir se encaminhando, né? Eu queria, enfim, deixar agora as suas considerações finais para depois eu fazer o agradecimento final. Mas, enfim, fale aí o que você quiser, faça o seu fechamento, dê sua mensagem. Mas eu já, desde já, digo que é tocante, é reflexiva, é inquietante, mas, enfim, faça as suas considerações finais para a gente ir encerrando, por favor. Minha consideração final, Darlindo, é de agradecimento. Assim. Eu não me lembro mais, infelizmente, quem é que disse que o pensamento dialógico nada mais é do que a troca de cartas entre amigos. Aqui contigo, eu saio mais sabido, né? Porque dialoguei contigo. Então, por isso eu quero te agradecer imensamente. E eu quero dizer que isso aqui é um exemplo clássico, né? Veja, antes, Darlindo, vem cá, a gente sempre disse, né, Darlindo, eu e você, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que estudar, que a gente tem que escrever, que a gente tem que se encontrar junto, porque sempre sai coisa boa. Mas tem que vir uma pandemia para você criar essa coisa maravilhosa desse canal do YouTube que tu está fazendo, não sei bem como é que é isso, chamando pessoas para pensar contigo, eu poder pensar com você. É dessas coisas práticas que nós estamos falando. Nós não estamos falando, nós estamos falando desse cotidiano, do nosso feijão com arroz, que a gente sempre quis fazer, mas não fazia. Por quê? Porque eu tinha mais o que fazer.
Isso aqui é universidade, isso aqui é pensamento, isso aqui é reflexão, a gente vai poder divulgar isso talvez, e mais pessoas vão poder pensar com a gente, e pode agora aqui embaixo comentar coisas que a gente vai poder pensar com elas, e outros pensar lá. Eu queria te dizer e te agradecer muito, Darlene. Tu é um cara especialíssimo, e esse exercício que tu está fazendo, de estar aqui contigo hoje, é um inédito viável, que você está aproveitando, e parabéns por isso, e muito obrigado. Bem, agradeço a generosidade das suas palavras, como sempre, você é muito generoso, muito amigo. Queria dizer que esse é o primeiro vídeo do canal do Lapes, não poderia ser diferente, teria que ser com você. Como você mesmo disse, assim, já tivemos vários diálogos em bancas, em apresentações, em momentos fraternais, mas registrar um primeiro momento, virão outros, viu? Pode separar a sua agenda aí, certamente virão outros, é muito gratificante. Eu quero agradecer, Alex, agradecer sua generosidade, sua sabedoria, sua disponibilidade. Eu acho que o campo da educação ele está muito bem representado e assessorado com a sua participação aí na Rural, sabe? Eu acho que a Rural ganha muito com a sua contribuição, né? E eu espero sempre contar com a sua contribuição aqui também. Isso. Queria, por fim, que a gente pudesse, enfim, nos desculpar com possíveis interrupções que um pouco questões técnicas aí fizeram parte do nosso encontro, mas isso faz parte da vida, né? Isso são intempéries da existência. Mas a gente não poderia deixar de registrar esse momento que ficará agora, né, para a eternidade, até enquanto os meios tecnológicos existirem, desse encontro aqui. Então, muito obrigado, e até uma próxima. Eu acho que eu saio também, e acho que todo mundo sai daqui desse encontro mais rico de experiência, rico de reflexão e rico de vida. Muito obrigado, meu amigo. Até a próxima. Um abração.